Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila Júlia, sou psicóloga e essa é a nossa terceira aula de uma série de vídeos que estão sendo disponibilizados aqui no YouTube. Caso você esteja chegando agora, eu vou sugerir que você volte 2 a 3 vídeos para melhor aproveitamento da aula, tá bom? Bom, hoje nós falaremos sobre self, sobre noção de eu, de si mesmo. Nós desenvolvemos ao longo dos anos a capacidade de relacionar arbitrariamente, de avaliar e de conceitualizar não só o mundo, como a nós mesmos. Essa capacidade autorreflexiva gera uma concepção conceitual de si mesmo, ou seja, nós nos definimos como sendo indivíduo através de conceitos. Nos definimos como pessoas, por exemplo, mais ou menos engraçadas, mais ou menos corajosas, persistentes, não persistentes, né? Isso significa que eu me entendo como sendo alguém delimitado por um conceito. Nos definimos e essa implicação desse self conceitual é o que, de acordo com a terapia de aceitação e compromisso, pode limitar o repertório comportamental, a possibilidade da ação. Quando alguém diz, por exemplo, ser introvertido, ele está indicando uma maior probabilidade de agir como tal e não como extrovertido. Essas formulações, elas são autorregras que podem deixar o indivíduo menos sensível às contingências. Assim, as situações mudam e o indivíduo começa, a rememorar como ele era, como ele sempre foi e continua a se comportar, logicamente, como ele sempre costumou agir. Parece um pouco com aquela música de Dorival Caymmi, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, nunca vou mudar. Percebam que parece indicar aqui uma imutabilidade, uma constância. Pense também em todos os aspectos que lhe definem. Todos eles são comparações verbais de comparação entre estímulos e o que chamamos de eu. Então, assim, a proposta mais saudável, de acordo com a terapia de aceitação e compromisso, seria a de contexto, a de self como contexto. Como assim, Camila? Bom, eu vou explicar. Self como contexto, ele diz respeito à ideia de conceber a si mesmo como sendo um espectador dos eventos, ou, de certa forma, como o próprio contexto no qual as experiências ocorrem. É diferente de dizer, por exemplo, eu sempre agi de tal forma, eu vou continuar agindo assim. A vantagem aqui é na ênfase do indivíduo no contato com a experiência do presente, do aqui e do agora. Vai além das avaliações e dos julgamentos. Não se trata também de lógica ou da própria lógica da autorregra, e sim da experiência. Existe uma metáfora, e nesse momento eu vou pedir licença, tá bom? Para ler literalmente do nosso livro de referência, que é o Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso, da Micaela Saban. Vou ler sobre a metáfora do tabuleiro de xadrez, e eu acho que a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre esse self contextual. Quero deixar todos cientes de que, apesar das metáforas auxiliarem nessa compreensão, do self, por exemplo, neste momento como contexto, o self como contexto, ele precisa ser vivenciado para melhor ser compreendido. Mas vamos a ela. Imagine um tabuleiro de xadrez que vai infinitamente em todas as direções. É coberto com as peças pretas e as peças brancas. Elas trabalham juntas em times, como no xadrez. As peças brancas lutam contra as peças pretas. Você pode pensar que seus pensamentos, sentimentos e crenças, elas são como essas peças. Elas se agrupam em times também. Por exemplo, os sentimentos, entre aspas, maus, como a ansiedade, a depressão, o ressentimento, eles se agrupam como pensamentos maus e memórias más. A mesma coisa com os bons. Então parece que a maneira com que o jogo acontece é que nós selecionamos o lado que nós queremos que ganhe. Nós colocamos as peças boas, como os pensamentos que são de autoconfiança, sentimentos de estar no controle, etc., em um lado, e as peças más do outro. Então, nós montamos no cavalo preto e vamos para a batalha. Nós vamos lutando para ganhar a guerra contra a ansiedade, a depressão, contra os pensamentos, sobre usar drogas, o que quer que seja. É jogo de guerra. Mas há um problema lógico aqui, e é nesta postura
que uma parte enorme de você mesmo é seu próprio inimigo. Ou seja, se você precisa estar nessa guerra, há algo errado com você. E por que você parece que está no mesmo nível que essas peças? Elas podem ser tão grandes ou maiores do que você é, mesmo que essas peças estejam em você. Assim, de algum modo, mesmo não sendo lógico, quanto mais você luta, maiores elas ficam. Se for verdade, se você não estiver disposto a ter, você tem. Então, quanto mais você luta com essas peças, mais centrais elas se tornam na sua vida, mais habituais, mais dominadoras e mais conectadas com todas as suas áreas da sua vida. A ideia lógica é que você as tirará do tabuleiro o bastante para que, eventualmente, as domine, a não ser que sua experiência lhe diga que é exatamente o oposto do que acontece. Aparentemente, as peças brancas elas não podem ser deliberadamente retiradas do tabuleiro. Então a batalha continua. Você se sente sem esperança, você tem uma sensação de que você não pode ganhar e mesmo assim você não pode parar de lutar. Se você estiver montado no cavalo branco, lutar é a única escolha que você tem, porque as peças brancas parecem ter sua vida ameaçada. Contudo, viver em uma zona de guerra não é uma maneira de viver. Enquanto você se conecta com essa metáfora, eu queria que vocês pensassem, né? Será que talvez seria possível vocês serem o tabuleiro? Porque isso talvez seja uma maneira útil de olhar. Sem um tabuleiro, essas peças elas não têm nenhum lugar para ficar. O tabuleiro as sustenta. Por exemplo, o que aconteceria ao saber que seus pensamentos, se você não estivesse lá para perceber que você os pensou? As peças precisam de você. Elas não existem sem você, mas você as contém. Elas não contêm você. Observe que se você for as peças, o jogo é muito importante. Você tem de ganhar e sua vida depende disso. Mas se você for o tabuleiro, não importa se a guerra pare ou não. O jogo pode continuar, mas não faz nenhuma diferença para o tabuleiro. Como o tabuleiro, você pode ver todas as peças, você pode sustentá-las, você está intimamente em contato com elas. Você pode ver a guerra começando da sua consciência, mas isto não importa, não requer nenhum esforço. Bom, eu acredito que tenha ficado mais compreensível e que, assim como a metáfora do céu na aula anterior, tenham entendido que ganhamos muito mais não nos apegando tanto ao conceito de nós mesmos, até porque nós podemos mudar e agir de maneira diferente o tempo inteiro. Eu espero sinceramente que as nuvens passem e que, independentemente das peças no tabuleiro, vocês possam perceber que nós podemos muito, direcionando nossa ação para o que faz sentido para cada um de nós. Deixo um abraço e até a próxima aula.